Pessoal, muito boa tarde para vocês. É dia 25 de março, é uma quarta-feira. Excepcionalmente, nós estamos gravando numa quarta-feira aqui, porque a nossa convidada de hoje ela é de fora, então a gente teve que achar um buraco na agenda dela aqui. Eu já apresento ela para vocês, já já. São 3 horas da tarde dessa quarta-feira. A gente está falando, como sempre, direto aqui da Vila Madalena, em São Paulo, abrindo mais um episódio dos nossos diálogos e hoje com foco em educação. Aliás, eu quero agradecer você que acompanha os diálogos, e principalmente as pessoas que mandam essas contribuições incríveis para nós, né? Como eu disse, eu sou um pouco lento para responder todo mundo, então às vezes eu demoro uns dias para responder, mas eu respondo todo mundo, assim, todo mundo significa 99% das pessoas que eu consigo responder, né? Ficam muito poucas, eu acho que para trás, às vezes a resposta não é como eu gostaria, mas eu mais uma vez queria incentivar vocês, mandem contribuições para cá, comentários, enfim, tudo que vocês quiserem mandar e contribuir. Indicações também de pessoas que queiram conversar com a gente, que vocês acham que são importantes em passar aqui pela série. Como eu tenho dito, como vocês têm visto, a gente tem focado muito em modelos bem alternativos de educação, principalmente ligados a questões de desescolarização, de homeschooling. Estamos entrando também um pouco em como as organizações estão ajudando a educação, exatamente para poder criar um espectro maior de educação, de olhar para a educação, longe daqueles que já estão sendo muito debatidos, muito bem debatidos, aliás. Então a nossa ideia é sempre ampliar isso. Mas de vez em quando a gente traz algumas pessoas aqui para também poderem dar uma visão para nós do que está acontecendo, não só longe do modelo formal, mas também dentro do modelo formal e das inovações que estão acontecendo. A gente já fez isso com várias pessoas. E a minha convidada de hoje, eu acho que ela vai trazer para nós um monte de coisas legais, porque a Tatiana, que está aqui comigo, seja bem-vinda. Obrigada, Maurício. Prazer ter você aqui. Igualmente. Prazer enorme. Obrigada. Enfim, a gente vem conversando já há algum tempo, né? Ó, tem um mosquitinho me enchendo aqui. Chato. Pernilongos. Acho que ele quer me trazer dengue. Sai para lá, meu. Sai para lá, porque senão não tem diálogo mais. Eu vou ficar com dengue. Muita gente com dengue aqui em São Paulo, né? Não sei por aí, mas enfim, aqui o bicho está feio. Mas enfim, a Tatiana está aqui com a gente. É um prazer enorme ter você aqui. Obrigada. Eu sei que você anda vivendo ou visitando experiências de educação que a gente vai chegar lá e eu quero que você traga isso para a gente, né? Para que a gente possa ter um espectro maior, não só do teu trabalho, mas do que você está conhecendo com ele, né? Mas antes disso eu queria conhecer você, eu queria saber um pouco da tua jornada, principalmente de como é que vem a tua vida educacional, assim, como é que ela vem se costurando. Quem é você? Como é que essa história começou? A trajetória da Tatiana não é muito linear para chegar na pesquisa que eu estou desenvolvendo hoje. Mas eu, quando pequenininha, estudava numa escola regular de bairro. E quando eu tinha 4 anos, meus pais se mudaram para Salvador, Bahia. Olha só. Então eu fui para lá e eu gostava da minha escola, era uma escolinha também de bairro. E eu lembro vagamente de algumas coisas, assim, da estrutura. E era uma vida tranquila, que ia na praia no final de semana, era uma vida bem tranquila. Mas aí foi a época do Collor, que muitas empresas faliram e meus pais voltaram para São Paulo. Teve um confisco, né? Foi uma época meio complicada. Muita gente não lembra disso, ou não viveu isso, né? Mas teve um confisco de dinheiro nas nossas contas bancárias. Foi uma coisa louca isso aí. Bom, eu era criança nessa história e aí então a gente acabou voltando. Eu até morando na casa dos meus avós nessa época de e agora o que a gente vai fazer? Os dois perderam emprego. E aí quando eu voltei, fui para uma escola então em São Paulo e até então parecia normal a minha escola. Mas no segundo ano já identificaram que eu não tinha me alfabetizado. Que legal. Já, meu Deus, né? Por que aconteceu? Isso eu mudei com em julho. Tempo? Você tinha 7 anos? Eu tinha 6 para 7. E aí, quando eu voltei, era julho. Então, me levaram numa psicopedagoga para identificar o que eu tinha... Qual era o problema da Tatiana?
da Tatianinha ainda. O que colocaram é que eu tinha aprendido metade em um método e outra metade em outro. E por isso eu não juntava uma coisa com a outra. Então, sendo isso o problema identificado, falaram, olha, ela tem que fazer cópias diárias de alguma redação. Jesus. E isso, nessa época, quando eu já tinha identificado o problema da alfabetização, eu já estava com 8 anos. E era terrível. Era terrível, aquelas redações diárias. E todos os dias minha mãe ali, já fez a redação. Então, era uma coisa que eu sofria naquela época com a tal da redação. E aí, quando eu tinha, então, 9 anos, além da redação, me deram um caderno de acompanhamento no português. Então, eu tinha que, além da redação, fazer lições extras. Então, as coisas assim, eu ia levando numa boa. Na época, eu não achava que isso era o problema da minha vida. Eu brincava no prédio lá embaixo, fazia todas as coisas que as crianças fazem. Mas tinha isso, né, ali, aquela pressãozinha. Quando eu estava na 5ª série nessa escola, foi muito difícil, foi um ano muito difícil para mim, porque perdi meu avô, sabe? Minha avó acabou indo para a cidade do interior, e aí foi, assim, a estrutura que eu conhecia de vida, de família, mudou muito. E juntou com isso, esses problemas na escola, a coordenadora chamou minha mãe falando, ela vai repetir. Eu falei, ai, meu Deus do céu, né? Minha família é toda estudiosa, minha família é super certinha, e eu ia repetir. Aí minha mãe falou... o que está acontecendo, né? Você está precisando de ajuda. E eu guardava as notas vermelhas. Eu escondia as provas com a nota vermelha. Você não mostrava para ela? Não mostrava, morrendo de medo. E aí ela sentou comigo e falou, não, a gente não vai deixar que isso aconteça, a gente vai estudar junto e tentar passar. E tentar recuperar de alguma maneira. Então, minha mãe trabalhava o dia inteiro, chegava em casa e ia ver se a gente tinha cumprido aquele plano individual que a gente tinha feito em casa. Aquele planozinho de, olha, tantas lições de matemática e tantas de geografia, para em um semestre tentar recuperar o ano, porque eu estava com notas muito ruins. Aí acabou a brincadeira, era realmente sentar e estudar e fomos que consegui passar. E ela falou que como prêmio por eu ter passado, eu ia sair daquela escola. Eu não ia mais continuar lá. E aí eu fui para uma outra escola, na época que meu irmão já estava. Uma escola menor e que eu fui muito bem recebida. Mesmo com os meus problemas de português, na época eu ia muito bem em matemática. E o problema era o português. E aí eu fui muito bem recebida e já estava com aquele padrão de estudo, né? Já estava aquelas 2 horas internalizadas. Todos os dias estudando 2 horas, isso com 12 anos. E aí, mesmo a escola não pedindo tantas horas de estudo, eu já não queria mais saber de ficar de recuperação, nada disso. Eu queria, né, desempenhar bem. E aquelas 2 horinhas era mais que suficiente. Eu comecei muito bem na escola e aí não tive mais problema, ao contrário, comecei a ganhar muito gosto por estudar, até que fui pro doutorado, né? Que legal. Mas foi nesse processo. E essa escola é um ambiente assim tão realmente mais acolhedor e que eu me sentia muito à vontade para fazer perguntas, eles estimulavam inclusive trabalhos diferentes. Eu lembro de um trabalho que a gente fazia história em quadrinho para estudar história. Então era uma escola totalmente tradicional, mas que dava uma abertura muito diferente da que eu estudava até então. E ali eu consegui, então, desenvolver outras atividades, né? Trabalhar com o Grêmio da escola, ajudar numa revista. Então, a gente começou a explorar outras coisas que não só a parte acadêmica. Então, isso foi minha trajetória escolar, né? Antes de faculdade. Tem algum educador na sua família, alguma coisa assim? Não? Minha avó trabalhou na Secretaria de Educação, né? Mas no ano que eu nasci, ela se aposentou. Então, eu acabei não tendo tanto contato de alguém que estivesse no ambiente escolar. Seus pais? O que eles fazem? Não, um é engenheiro e outro economista. É exatas a minha família. Total. Por isso que você ia bem em matemática. Então. Sei, eu ia bem em matemática por eles, com certeza. E aí eu estava muito na dúvida de que graduação seguir. Esse eu acho que é um grande dilema, até porque eu gostava de muitas áreas, né? Então eu ficava muito na dúvida de o que seria a melhor profissão. É difícil você escolher uma, né? E eu gostava muito da escola, então já era representante de classe. Na época, a escola estava crescendo, então nós éramos a primeira turma, né? Tanto do primeiro ano, do segundo ano, a gente ia abrindo os anos do colegial. Então, isso fez com que a escola, a gente tivesse uma participação muito ativa na escola. Se é trimestre, se é bimestre, que professor que está funcionando, que professor não está. E aí, como representante de classe, eu falava direto com as coordenadoras, com a diretora, tentando pensar nessa escola. Né? Então, acho que aí também já surgiu um pouco desse interesse. Né, de criar esse espaço, criar junto esse espaço. Mas o meu interesse sempre foi muito mais ligado à organização do que à parte pedagógica nessa escola já, né? E aí, então, quando eu escolhi minha profissão, fui para a administração.
pensando principalmente nesse como um agrupamento de pessoas consegue chegar naquele objetivo. Era esse meu interesse. Mas fiz até alguns estágios em empresa e tudo, mas não dava muito certo. E durante a graduação, consegui um intercâmbio na Argentina. E nesse intercâmbio, eu estudei Psicologia do Desenvolvimento Humano. Que legal. E aí, então, quando eu voltei, o meu TCC em administração já foi sobre gestão escolar. Que já estava se apresentando, né? E aí, essa vontade realmente de trabalhar com educação, mas com uma ótica muito mais do espaço escolar. Muito mais de como criar esse ambiente que as crianças são felizes. E não ao contrário, que era o que eu tinha experimentado, essa troca. Né? Então, muito mais como criar esse ambiente do que talvez uma técnica dentro de sala de aula. E aí comecei a tentar trabalhar em escola, mas eles não contratavam administradores. Então, eu senti essa dificuldade de começar a minha carreira dentro da educação, tendo feito administração. Então, eu fui para a educação, fiz pedagogia e o mestrado em administração escolar, simultaneamente. Daí você fez o quê? Graduação em pedagogia? Daí eu fiz graduação em pedagogia. Fez mais uma graduação. Fiz mais uma graduação. Tem que virar pedagoga para trabalhar em escola. Essa é a conclusão. Então, eu consegui entrar no ambiente mesmo das escolas. Hoje eu entendo esse movimento, esse processo de entender da educação para trabalhar dentro de uma escola. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que os gestores escolares estejam bem preparados só com a pedagogia. Então, é realmente um trabalho em equipe. As várias habilidades são necessárias. Você disse que entender de educação para trabalhar na escola. Sim. Fala um pouco mais. Dá para você falar um pouco mais sobre isso? Sim. Na verdade, acaba sendo até quase que uma visão mesmo de mundo. Então, quando uma pessoa faz administração, o foco dela está realmente na organização, em chegar naqueles objetivos. E muitas vezes ela descarta como que se dá esse desenvolvimento infantil. Ela não sabe qual é o trabalho que o professor desenvolve. Então, mesmo como gestor, ele precisa ter essa escuta. Mesmo como gestor, ele precisa entender o que está acontecendo ali. Não é administrar qualquer instituição. É muito diferente de administrar uma escola de administrar uma empresa. Né? Então, entender dessas peculiaridades do que é o processo educativo, para mim foi significativo. Eu achei que fez sentido. Assim. Daí, pedagogia... Com o mestrado em administração escolar, juntando tudo isso. Você fez mestrado em administração logo em seguida? Sim, em administração escolar já, trabalhando principalmente com o diretor. Só que esse mestrado, ele era dentro de uma escola tradicional em São Paulo, dentro de uma escola regular. Até então, eu não via a possibilidade de pensar fora da caixa. Né? Era dentro, o sistema já apresentava uma estrutura bastante burocrática e eu fui analisar isso. Esse trabalho do gestor dentro das escolas, no caso da rede pública do estado de São Paulo. E aí, terminando esse mestrado, quis ir, então, para o doutorado, pesquisar uma escola que não se organizasse de uma maneira burocrática. Fui, então, tentar levantar estudos de caso, fazer um levantamento de escolas que me permitisse estudar como que estava sendo organizado aquele ambiente, aquele espaço de aprendizagem. Ou seja, o teu doutorado é sobre novas iniciativas, novas formas, né? Sim. Novas formas de educação. Esse é o título? Antes, ele começou ele ia ser um estudo de caso. Um estudo de caso de uma escola que não se organizasse de modo burocrático, que é a atual estrutura de grande parte delas. Claro. Então, seria uma contraposição a um mestrado. E aí, conforme eu consegui fazer esse levantamento de casos, tinham muitos nomes que eu não conhecia. E isso me chamou muita atenção. Né? Muitas escolas novas, incipientes. Eu estou no 3º ano do doutorado, comecei agora o 4º ano, então, há 3 anos atrás, as escolas estavam surgindo. E eu falei, nossa, achando isso muito curioso. Levei para minha orientadora, que é da Sociologia da Educação, e ela também achou muito curioso, porque ela também não conhecia essas escolas. E aí a gente trocou, ao invés de fazer um estudo de caso, fazer uma análise do movimento de repensar a educação no Brasil. Quando você fala das escolas, de quem que a gente está falando? Dá para você citar algumas? Estão falando Amorim Lima? Desde Amorim Lima, Politeia, Âncora, alguns casos aqui em São Paulo. A gente tem entrevistas com a Annelise aqui, andamos olhando algumas dessas escolas. De verdade, elas estão inspiradas em outros modelos, né? Sim. Menos burocrático, menos paperwork, mais espaço para as pessoas. Sim. Né? Fala um pouco, então, do que você vem olhando nessa jornada de doutorado. No doutorado, eu pesquiso tanto escolas que estão tentando romper com a estrutura, quanto o movimento da sociedade de colocar esse discurso como um discurso válido, como um discurso que pode ser que seja a educação do futuro. Ele ainda está incipiente, a gente está vendo para onde isso está caminhando. Então, é uma série de iniciativas que, junto com as escolas,
estão buscando algo novo, que dê muito mais espaço para as crianças, para uma outra lógica de aprendizagem. Eles falam muito mais, na verdade, da aprendizagem do que do próprio ensino. Então, essa já é uma diferença grande. E nisso a gente vai incluindo os diversos setores da sociedade, passando por iniciativas do governo, iniciativas particulares, públicas. No caso, inclusive, fiz agora um intercâmbio, né? Voltei agora da Europa para saber como lá está acontecendo isso, se também de maneira semelhante ao Brasil. Então, existem diversas propostas, muitas vezes divergentes entre si, algumas usando muito mais a tecnologia, outras dando espaço para o aluno, são as propostas democráticas. Então, existe muita divergência entre elas, mas todas, de alguma maneira, negando o atual modelo escolar. Negando aonde? Conceitualmente, eu trabalho com quatro aspectos. Eu uso um conceito chamado cultura escolar, que seria a forma que a escola se estruturou a partir do século XVIII, ainda na Europa, com La Salle. Ele criou uma estrutura que a gente chama de gramática, de cultura, depende dos autores, que veio carregando essa forma escolar até o dia de hoje. E essa forma daria para, a grosso modo, separar em 4 grandes categorias, que seria de tempo, em que tem o tempo de disciplina, né, aqueles 50 minutos, um intervalinho, o resto, mas também um tempo pensando num calendário, e inclusive um tempo pensando na infância, que hoje a criança se confunde com o conceito de aluno. Né? Hoje a gente se caracteriza. Eu fui me apresentar falando da minha infância, falando da minha trajetória escolar. Né? Então, a nossa própria noção de infância está muito atrelada à noção de aluno. E isso mostra o que é o tempo da escola. Já é um tempo também integrado com a sociedade. Então, o tempo, o espaço como salas de aula, corredor. Né? A arquitetura escolar é uma arquitetura bastante fragmentada, né, que estimula essa fragmentação também do saber. Segregação total. Sim. Então, além do espaço, a questão do conhecimento. Então, a fragmentação do conhecimento, sempre partindo do mais simples para o mais complexo, de forma linear, detendo sempre o conhecimento ou o professor transmitindo para o aluno. Né? Então, isso também já é carregado desde o século XVIII. E, por fim, as relações de poder que acontecem dentro da instituição. Não só a relação de poder ligada à relação do conhecimento dentro de sala de aula, mas também na própria estrutura, com coordenação, direção, que é bem hierárquica. Bem hierárquica, comando e controle total, né? Sim. Que acaba se refletindo nas provas, porque as provas são um ato de medição totalmente de controle total. E a própria ideia de seriação. Né? Então, você tem 7 anos, você sabe menos do que tem 8. Se você quer avançar naquele conteúdo, não para, porque você ainda tem 7 anos. Então, essa hierarquia bem fragmentada, ligada a níveis, né? Todos começando juntos no mesmo tempo, no mesmo ano. E quando você fala desses novos modelos que você está vendo negando o modelo atual, eles negam os 4, negam um deles? Não, eu na pesquisa já coloco se nega algum deles, eu já estou trazendo para analisar para onde ele está indo, o que ele está querendo divergir. Né? Então, até por isso que é o que eu chamo de movimento, mas ainda é uma hipótese se é ou não um movimento. Ele acaba sendo muito divergente entre si. Então, você tem, por exemplo, tecnologia da informação, mudando muito a relação professor-aluno. Né? Então, já não é mais o professor o detentor do conhecimento e o aluno um receptáculo. Né? Já está mudando isso. O aluno tem o seu ritmo, inverte já uma lógica de todo mundo junto ao mesmo tempo, seguindo uma trajetória comum. Né? Então, a tecnologia muda, mas ela não muda, por exemplo, relações hierárquicas. Ela não muda a relação de poder. Então, outras escolas, como as escolas democráticas, alteram a relação de poder. Eu estou colocando na tese todas elas. Você ainda tem mais um ano de doutorado? Tenho. Eu estou ansioso, dá para antecipar. Dá para antecipar alguma coisa para a gente? Eu estou ansioso. Traz um pouco dessas experiências para nós. Você consegue trazer? Sim. Algumas que te chamam a atenção e aonde que elas estão negando e que te chamam a atenção, que te inspiram? Tem um grupo forte agora aqui no Brasil, que seriam as escolas democráticas. Inclusive que a gente tem a Rede Nacional de Educação Democrática, com encontros frequentes. Essas escolas, algumas estão aqui em São Paulo, tem Politeia, tem o Amorim Lima, tem o Âncora, tem o Pindorama, tem alguma que eu estou esquecendo, Lumiar, tem várias. Às vezes são tantas que eu acabo não conseguindo falar assim de uma vez. Mas elas, de forma geral, trabalham muito com a participação do estudante. Então, elas dão voz para o estudante, para a construção do espaço, trabalham com assembleias, resolução de problemas sempre em conjunto. E a trajetória do aluno diante do seu conhecimento. Então, eles geralmente trabalham com projetos, com planos individuais. Essas escolas são muito inspiradas no projeto da Ponte,
que eu pude conhecer lá em Portugal, a Escola da Ponte, que eu pude conhecer lá em Portugal, que também trabalha com o planejamento individual. As avaliações não são impostas pelo professor, é uma avaliação contínua, né? O educador junto com o estudante, quando ele se sente preparado para falar que ele já sabe desse conteúdo, né? Então, essas características já são encontradas em algumas escolas aqui no Brasil, né? Que eu tenho colocado nesse pacotinho democrático. Você acha que a origem delas vem da inspiração do Não digo que Pacheco? a origem, mas com certeza o professor José Pacheco ele é um grande influenciador desse movimento de escolas democráticas, né? Ele é um inspirador, ele motiva as pessoas a transformarem as suas escolas, mas também tem algumas outras ferramentas. Por exemplo, o próprio Freinet, a pedagogia Freinet, ela já traz uma série de ferramentas diferentes de trabalho, né? De escuta, de produção do aluno. Em Portugal tem um movimento muito interessante que eu conheci, chama Movimento da Escola Moderna, que originou com o movimento da Escola Moderna Francesa, com o Célestin Freinet, e eles trabalham muito com essa escuta do aluno. Então, segundo tem o planejamento, na sexta a avaliação, e na sexta também tem o conselho consultivo, que é uma distinção que eles fazem de assembleia, porque seria mais um momento para as crianças terem uma ampliação de consciência sobre os lados que estão envolvidos naquele problema, muito mais do que tentar chegar numa solução votando. Né? Então, eles não querem, eles falam a ditadura da maioria. Eles querem que o problema seja debatido, compreendido pelas crianças, para que isso gere uma mudança nas suas práticas naquele ambiente. Né? Então, eles têm alguns conceitos diferentes de assembleia, mas é uma prática semelhante também. Né? E eles o mês passado comemoraram 50 anos. Que legal. Então, é um movimento bem interessante lá em Portugal. E esse é um grupo, então, que você está chamando, que está se materializando nessas escolas democráticas, que nega a questão da hierarquia principalmente, mas do papel do aluno, né? Ele tem um outro papel na relação do conhecimento, ele é o agente nessa área. É bem protagonista nessa história. Protagonista, com certeza. Não é um aluno só ouvinte. Né? Não. Então, esse seria um agrupamento que eu estou chamando de democrático. Teria um outro agrupamento que eu não coloco nem como categoria, eu coloco como tendências, porque muitas dessas tendências se apresentam, às vezes, no mesmo projeto. Então, por hora, são tendências, que seria a tecnológica. Então, essa tendência tecnológica é impulsionada principalmente pelas fundações e pelas startups, estão trazendo muitas soluções, ainda incipientes, ainda num caráter de experimentação, para redesenhar a sala de aula. Então, nesse sentido, eles acabam mantendo uma série de estruturas, mas eles mudam drasticamente a relação com o conhecimento. Né? Então, agora o conhecimento está disponível na internet, em softwares, e a criança que vai trabalhando com esse conteúdo de forma independente, tendo alguns outros momentos de interação. Nós estamos falando, por exemplo, sobre a Fundação Lehman, pegando a Khan Academy e jogando conteúdo em português para... Isso, então no caso da Khan Academy, o aluno ele pode fazer a sua trajetória, o próprio sistema vai mostrando para ele as dificuldades e estimulando que ele faça determinados exercícios, e o professor ele ganha um outro foco, uma outra atuação nessa sala. Ele não vai mais transmitir o conteúdo, mas vai ter uma preocupação muito mais com o estudante, com o desenvolvimento dele, às vezes até emocional, e não mais ligada ao aprendizado do conteúdo. Então, o papel do professor é outro nesse desenho. Lógico que agora a gente ainda está trabalhando com um sistema híbrido. A gente está vendo se dá certo, a gente está colocando um pezinho lá, mantendo o outro aqui. Mas a proposta, realmente, assim, que propostas que estão trazendo toda a mudança é outra lógica de escolarização. Outro dia eu recebi um e-mail de alguém que está na Europa, não vou lembrar o país, mas é um país que está alavancando uma rede de escolas chamada Steve Jobs School, não sei se você já ouviu falar neles, né? Mas me parece que é a mesma linha também. Sim. Tecnologia intensiva aplicada dentro da escola, um modelo escolar, tentando potencializar um modelo escolar. Várias dessas escolas, várias das empresas de tecnologia estão de olho, inclusive, porque é um mercado potencial. Né? Então, isso também é interessante de perceber do movimento, que é um movimento que muitas vezes parte dos educadores, mas também existe um interesse econômico, existe um interesse político. Então, isso tudo está pressionando a escola para que ela rompa suas paredes. Né? Então, é isso que é interessante do movimento, que é rico, e que por isso que pode se falar de uma tendência realmente para os próximos anos, de uma ruptura, porque não é um agente, não é um setor que está lutando por aquele papel diferente da educação, né? São vários setores que de alguma maneira estão questionando a atual educação.
Então, isso que potencializa a mudança. Mas a gente ainda não sabe para que caminho, porque eles propõem coisas diferentes. Então, as empresas, por exemplo, a própria Dell, a Microsoft, elas têm investido em sistemas de educação. Têm trabalhado, às vezes, em parcerias com algumas dessas escolas para tentar entender melhor o que é esse processo educativo e como que elas podem participar disso. Então, só para a gente não perder a linha, eu não perder a linha, né? Porque eu sei que o pessoal que está assistindo é muito melhor que eu. E eu me perco de vez em quando, né? Essas escolas tecnológicas estão negando um pouco essa relação de conhecimento, professor-aluno, professor doando, aluno recebendo. Exatamente. É isso aí, é o seu ponto. Outra lógica. E nisso também elas garantem um ritmo diferente. Elas acabam quebrando também com o tempo. Você não é mais obrigado a aprender o logaritmo apenas no terceiro ano. Se você gosta de matemática e de alguma maneira chegou naquele conteúdo no primeiro ano, você vai. Né? Então ela muda o tempo também escolar. De alguma forma o espaço também, né? Porque... pode mudar, né? Você passa a ter acesso em qualquer lugar, né? Sim. Tem escolas, infelizmente eu acabei não visitando esses países, mas Finlândia, principalmente, eles já tem uma estrutura muito diferente. Pega os tablets e vão estudar em um outro ambiente que não, né, a sala de aula. Então, com certeza, a tecnologia permite que todos os espaços sejam espaços de aprendizagem. Alguém se destaca aqui no Brasil? Alguma escola, alguma instituição que tem usado com mais intensidade a tecnologia que você acha que vale a pena? A gente teve o caso do Projeto Gente no Rio de Janeiro, que foi motivado pela prefeitura, pelo município do Rio de Janeiro, em parceria com a Dell e, se não me engano, também com a Microsoft. Eles desenvolveram, então, todo o conteúdo dentro de um tablet, de um computador, e as crianças se organizam em famílias e elas têm algumas atividades para fazerem nesses computadores. Tendo alguma dificuldade, ela entra em contato com um amigo e o professor ele fica circulando entre essas várias famílias, apenas tentando coordenar o ambiente, tirando alguma dúvida mais pontual, mas realmente as crianças ganham muita liberdade dentro dessa proposta. Né? É uma proposta que está sendo implementada no Rio de Janeiro já há 2 anos. Escolas democráticas, tecnológicas. E a terceira, que o nome ainda está um pouco em aberto, se educação integral ou holística sustentável. Né? Seria alguma coisa que tente colocar dentro algumas experiências que, na verdade, estão repensando a forma de vida. E a educação acaba caindo como um aspecto dessa reflexão. Né? Então, são pessoas que, na verdade, estão mudando os seus hábitos de consumo, de produção, de vida, de locomoção. Então, elas estão fazendo mudanças integrais. Né? Estão passando por processos de negar a forma de vida que a gente tem hoje. E essas pessoas querem uma nova educação. A antiga educação não dialoga com uma visão, por exemplo, de sustentabilidade. Né? Ela está dentro de um espaço que não trabalha com isso. Então, essas pessoas estão procurando uma outra educação e estão gerando, sim, novas experiências. Então, por exemplo, você tem, dentro de uma comunidade budista, em Viamão, no Rio Grande do Sul, uma escola chamada Caminho do Meio, que vai trabalhar com a questão da espiritualidade de forma muito diferente, que é trabalhada na escola pública na mesma cidade. Né? Você tem... ecovilas que vão também criar suas escolas. Então, são escolas vinculadas a um movimento muito maior de repensar a vida nesse planeta. É uma comunidade, normalmente, né? Ligado normalmente a uma comunidade, tanto aqui no Brasil quanto na Europa, são geralmente ligadas a comunidades, mas que essas comunidades acabam tendo servindo até como um espelho, como um centro para a difusão de uma nova ideia. Então, eles em nenhum momento eles pensam em se fechar e criar algo realmente separado da sociedade, mas cada vez mais dialogar com a sociedade, ainda que eles vivam, de alguma maneira, retirados da nossa lógica. Onde eles quebram mais paradigmas no tempo, no espaço, na relação, na hierarquia, em todos os lugares. Tudo. É uma outra visão do ser humano e tendo uma visão diferente do ser humano, ele não vai mais tentar produzir um trabalhador. Né? Então, a maneira que a nossa escola hoje está formatada, ela acaba realmente levando alguém a ser um profissional. Educação para o trabalho, né? Fundamentalmente. Né? Fundamentalmente para o trabalho. Essas escolas vão trazer muito fortemente a questão das artes, muito fortemente, da expressão, do convívio, de uma outra forma de vida com o planeta. Né? Então, elas vão trabalhar assim, por exemplo, muitas delas não têm sala de aula. Né? O ambiente que eles estão é o ambiente de aprendizagem. Elas vão aprender muito com a vida. Né? No desenvolver da vida daquela criança dentro daquela comunidade.
Eu tô super interessado em entrar nesse assunto, cara. Você tem que acabar esse doutorado logo pra gente... Se bem que você está antecipando coisas incríveis pra gente aqui, né? Nesse último grupo que você chamou de holística sustentável, educação integral, né? Faz muito sentido com algumas coisas que a gente tem veiculado por aqui de teoria integral e tal, mas também me lembra um pouco um estudo que eu ainda não divulguei muito, eu estou começando a trazer pessoas para falar mais sobre isso aqui, de uma época que não havia escola. Idade média, nasceu escola mais ou menos, né? Eu fui olhar isso mais de perto. Numa época que não havia escola, né, a grande pergunta era como as pessoas eram formadas, como elas se formavam. Né? E eu descobri que, fundamentalmente, na Idade Média, elas eram formadas em dois conjuntos de artes, que eram chamadas de liberal arts na época, que estava ligado ao tal do trivium e do quatrivium. Não sei se você já ouviu falar nisso, mas fundamentalmente o trivium eram as artes de você saber se expressar, falar, escrever e pensar. Né? E o quatrivium eram basicamente as artes relacionadas à matemática aplicada à música e à geometria aplicada à astronomia. Então eram 4 artes ligadas ao que eles chamavam de quatrivium. O trivium ajudava as pessoas a aprender a se comunicar e o quatrivium ajudava as pessoas a aprender a entender o mundo. Né? E eu fui olhar por que as pessoas estudavam trivium e quatrivium, se era esse o programa curricular de uma época sem escola. Né? E eu descobri que elas simplesmente estudavam isso para nada, porque não existia uma finalidade maior de passar pelo trivium e pelo quatrivium, né? De você se formar nessas coisas, a não ser você ser uma pessoa melhor. Então o trabalho não estava em cena, de verdade. Logo depois é que surgiram as artes de ofício, e aí surgiu o precursor da engenharia, da arquitetura e tal, e as pessoas foram para as artes de ofício, e aí sim o estudo começou a ser escolarizado e voltado para o trabalho. Quer dizer, essa história de escola e trabalho está na essência da escola, né? Formar para o trabalho, desde a história. Né? Quando você fala aqui é lógico que as escolas democráticas me chamam um pouco a atenção, tendo conhecido a fundo um pouco de onde saiu essa história lá com o Zé Pacheco na Escola da Ponte. As tecnológicas também me chamam a atenção, não preciso dizer, eu estou rodeado aqui por isso todo dia. Tá certo? Mas o que mais me instiga, não sei se para você é assim, mas o que mais me instiga são esse grupo holístico, porque ele realmente parte de um repensamento de vida mesmo, de estilo de vida. Quem sabe até resgatando um pouco mais da Idade Média, da tão mal falada Idade Média, né? Como é que você vê esse cenário assim? Eu acho que a educação ela sempre está respondendo aos anseios da sociedade, né? E o que me incomoda, na verdade, na educação tradicional é o fato dela ser única, dela ser o mesmo modelo no mundo inteiro há tanto tempo, né? Eu acho que o que é interessante do movimento é justamente que os agentes estão criando as suas soluções, né? Não ela sendo colocada de forma imposta, né, para cada um deles. E você criar a sua própria solução é algo extremamente rico, funciona para aquela comunidade. Então não existe uma receita, né? É realmente cada comunidade procurando a sua solução, que pode beber de outras soluções, não precisa reinventar a roda, mas é principalmente a comunidade ganhando força, né, em detrimento de uma solução já imposta para ela. E as comunidades sustentáveis, querendo ou não, elas já passaram por uma mudança drástica quando elas se estabeleceram, né? Mas eu não digo, não é só comunidades sustentáveis que têm essa proposta. O Schumacher College, por exemplo, né, ele é um curso temporário. As pessoas vão até lá, estudam e voltam para suas comunidades. Temporariamente eles moram no college, né? Eles ficam 1 ano e meio naquele ambiente. Então, nesse sentido, até poderia se falar, mas não tem ninguém que é fixo morando ali. Não é que nasceu de uma comunidade, né? É realmente uma solução que para gerar novas ideias no mundo que a gente está. Né, no cotidiano que a gente vive. Então, também um pouco impregnar de soluções criativas e inovadoras nesse sentido. O nosso ambiente, não precisa criar um ambiente paralelo. O caso do Schumacher College eu acho que é bem relevante porque ele mostra como a própria ciência já tem uma relação de produção com a natureza. Né? Como a gente vai desenvolvendo a nossa ciência já com alguns pressupostos. Então, o que eles tentam fazer lá é um novo modelo de ciência.
né, com outros pressupostos. Eles têm 2 cursos de mestrado no Schumacher College, o de Ciências Holísticas e o de Economia da Transição. Então, ambos estão já colocando a ciência com um outro olhar para a natureza, para o homem nesse mundo. E agora, esse ano, o Schumacher vai começar aqui no Brasil. Vai ter o Schumacher College Brasil. É verdade. A escola Schumacher Brasil. A gente tem um episódio aqui da Mari Turato. A Mari tinha acabado de voltar do Schumacher College. A gente fez um papo com ela, tinha ido para a Índia, depois Schumacher College, veio para o Brasil. E tem depois eu posso referenciar aqui na legenda dos vídeos aqui, eu referencio esse para a gente só conectar as coisas, né? Agora, você sabe que eu estou para anunciar aqui, acho que no próximo episódio eu devo anunciar, semana que vem, uma parceria nova que a gente está fazendo para fazer uma grande escuta social sobre educação. Porque tem essa história da pátria educadora agora, né, que entrou em cena, e sem querer politizar essa conversa, não quero politizá-la de jeito nenhum, eu queria te escutar sobre isso, sobre como é que você vê, tá bom, você está estudando educação, modelos alternativos, assim, mas na hora que eu viro para você e falo, como é que é a educação no Brasil? É boa, é ruim, é adequada, não é adequada? Como é que é a educação no Brasil, na tua visão? Assim, falando do geral mesmo, e não desses pontos fora da curva que eu acho que você andou estudando, que fazem parte do movimento de inovação, sim, provavelmente, mas que ainda são pontos totalmente fora da média, né? Como é a educação no Brasil, na sua visão? A gente passou por um processo... historicamente falando, às vezes a gente olha sempre pro negativo. A gente olha e fala como está ruim no sistema. Quando você vê todos os indicadores, avaliações externas, é muito ruim. A qualidade do sistema é muito ruim. Mas, historicamente, isso se torna mais compreensível, né? Então, na década de 80, é que foi democratizar a educação. Então, a gente trabalhava concorrendo com o trabalho infantil. Então, as escolas estavam tentando ser estabelecidas para tirar as crianças do trabalho infantil. Então, a escola no Brasil, ela ainda acaba sendo uma conquista social, né? Então, esse movimento, esse esforço da política pública foi muito para garantir vaga para todo mundo, sem se preocupar muito com a qualidade do que estava acontecendo, até estimulado pelos órgãos internacionais, de realmente colocar a escola para todo mundo. Então, a partir disso, a partir dessa conquista muito recente, que é realmente ter uma escola para todo mundo, é que começou a se falar da qualidade. É só a partir de então que começou a se falar da qualidade. Por quê? Para garantir o acesso a todas as crianças, né, de idade escolar dentro da escola, eles tiraram uma série de mecanismos que tinham na escola, que é reprovação, prova. Então, eles foram criando outros mecanismos, como o ciclo, a tal progressão automática, para que essa criança perdurasse, para ela passasse por todo o sistema. Quando você compara uma criança que passou pelo sistema com uma que não passou, que não teve oportunidade de estudar, na nossa realidade, não é que são famílias que são educadas, que têm acesso à cultura de forma ampla, né? O que acontece? Geralmente, essas crianças muitas vezes recaem no trabalho escolar ou têm uma vida muito limitada. Elas não conseguem ascender a por exemplo, elas não conseguem ascender à universidade se elas quiserem, né? Então, nesse caso, a escola hoje é uma conquista no Brasil. Só que a gente continua com um modelo muito defasado. A gente garantiu acesso a uma estrutura que tem uma série de críticas. Então, é como se a gente tentasse fazer um trabalho nacional, que o nosso território é imenso, com um modelo que já poderia estar sendo revisto, já poderia trazer outras tecnologias, sabe, sociais. Então, infelizmente, não é o modelo que eu mais apoio, mas no Brasil ele foi importante em função do que a gente queria para as nossas crianças. Eu, particularmente, acho que a educação ainda é um papel importante ligado à escola. Ela ainda tem um papel importante. Gostaria realmente que todos os pais que quisessem fazer, por exemplo, uma educação domiciliar, hoje no Brasil a educação domiciliar está muito ligada à classe média, a uma classe que já é instruída. Então, eles conseguem fomentar coisas, né, nas suas casas, colocar os seus filhos em experiências que, infelizmente, não é a população toda que consegue. Então, até esse debate, né, no Brasil da educação domiciliar é em função disso, de que a gente conseguiria garantir que essas crianças estejam aprendendo, né, estejam em ambientes ricos, né, ou elas estariam realmente muito limitadas vendo televisão em casa.
né? Então, o debate vai um pouco por aí. Então, quando a gente olha historicamente, eu acho que o Brasil já caminhou muito. É o tal do copo meio cheio. Eu acho que a gente já tem copo meio cheio e temos muito potencial criativo, né? As pessoas podem fazer muitas coisas. Quem vê de fora, né, na Inglaterra, em Portugal, na Espanha, eles olham para o Brasil e falam que lindo o que está acontecendo lá. Quantas experiências estão surgindo, como vocês estão dialogando com essas experiências. Não são a maioria, não são com certeza, mas está surgindo, coisa que há 20 anos estava muito adormecido. Totalmente adormecido. Né? Então, quando eles olham de fora, eles veem essa efervescência e até justificam essa efervescência em função da nossa má qualidade na educação. Né? Então, na Inglaterra, você falar de uma escola nova, tendo uma escola que está alfabetizando, que não está formando de forma integral, mas está dando uma formação, é muito diferente de falar com um jovem que está saindo com 15 anos e escrevendo mal, falando mal. Né? Então, a gente está trabalhando com ideias de escolas muito diferentes. Você está fazendo teu doutorado na USP, né, na Universidade de São Paulo, que é uma das principais universidades do país, acredito eu. Como é que você vê a academia, o papel da academia nesse contexto, né? Bom, é um desafio, assim, na verdade. A academia, infelizmente, está muito fechada, assim, para essa discussão. Até porque, como a pesquisa leva tantos anos, né, são 4 anos, então sempre tem uma diferença entre o que é estudar na academia, até porque a gente já tem que ter dados, conteúdos disso, e a prática social. Então, eu estou com um pouco essa dificuldade de como pesquisar o presente. Eu tenho essa dificuldade, já fui até alertada na minha qualificação, né, de estar imersa em algo que está acontecendo, que você não tem um distanciamento histórico. Tudo que você tem distanciamento histórico se torna mais fácil de ser analisado, até para você entender os discursos e as consequências desses discursos. Então, eu confesso que ainda tá difícil assim, de organizar um pouco isso. Não vai caber toda essa pesquisa dentro da tese. A tese ela tem uma estrutura muito formal, né, já sempre trazendo os teóricos já reconhecidos dentro da academia. Então, esse diálogo é um desafio que eu mesma me propus, né, de levar esse tema para dentro da academia. E o que acontece é que os professores, principalmente na USP, eles têm muita autonomia. Né? Então, eles acabam orientando pesquisa que interesse a eles e um ou outro tem abertura para isso. Infelizmente, não é a maioria, mas um ou outro tem. Dá para ver que tem na academia. Minha irmã é professora da Universidade de São Paulo também, mas em São Carlos. Meu cunhado também. E ele, principalmente, é muito inquieto nesse sentido. Tem muitos comentários, mas diz também sobre a dificuldade de trafegar num meio tão conservador como a academia. Né? Mas tem muitos educadores inquietos nessa história. Né? Me parece que cada vez mais educadores inquietos. Né? Eu acho que como todo o sistema, né? Não é a maioria, então a gente não pode falar que o sistema mudou. Mas as pessoas estão inquietas. É nítido. Assim, as pessoas, e às vezes as pessoas até que não têm a ver com a educação, mas essas pessoas também são importantes nesse movimento de repensar. Né? Porque a partir do momento que você tem um filho, em que escola você vai colocar? Que educação você quer para esse filho? Então, a sociedade como um todo está começando a ficar inquieta com o sistema que a gente tem hoje. Agora, se a gente olhar as iniciativas do governo, a gente já andou discutindo isso aqui na série, a maioria das iniciativas do governo, para não dizer todas praticamente, apoiam o modelo existente. Né? E você pontuou bem claramente 3 modelos aqui, 3 grupos de iniciativas, que você chamou de democráticas, que você chamou de tecnológicas e holísticas, que são grupos que estão acontecendo, que estão, para não dizer o unschooling, o homeschooling, essa história, que também talvez seja aí um outro modelo distante da escola, né? São modelos novos que têm excelentes iniciativas, você citou algumas aqui, mas que não tem nenhum apoio, tem apoio privado em alguns momentos, mas não tem nenhum apoio governamental. Né? Quando eu entrevistei a Annelise aqui do Amorim Lima, assim, e fui visitar o Amorim Lima, porque fiquei super curioso em conhecer, assim, o apoio que ela tem é praticamente nenhum, aliás, muitas dificuldades de conseguir alavancar as coisas que ela quer. Inclusive em ter alunos lá, né? Porque a maioria dos pais também enxerga aquilo como né? Muito pouco aluno lá, de verdade, pai e família querendo bancar um modelo novo. Né? Como é que você vê essa relação do Estado, verba pública? A gente não gasta pouco em educação, acredito eu, a gente gasta uma verba enorme. Como é que você vê essa relação do Estado com esses modelos inovadores? Assim? Até pelo caráter ligado à origem assim, desses movimentos, a ideia de que a comunidade se aproprie para criar suas soluções, faz com que o governo ele tenha um papel muito mais de colaborar com esse funcionamento do que de criar.
Então é difícil que agora o governo ele comece a criar essas iniciativas. Ele pode facilitar que essas iniciativas se desenvolvam. Né? Então, a gente teve o CONANI, que foi um encontro de escolas alternativas de educação no Brasil, em 2013. Nesse evento foi entregue ao MEC o terceiro Manifesto da Educação, em que eram colocadas uma série de questões, inclusive a própria educação domiciliar. Então, uma série de questões foram apresentadas ao MEC e hoje eles criaram uma comissão para estudar como que eles avaliariam essas iniciativas. Né? Então, por hora, eles estão com esse contato de estudo, de tentar compreender o que que a gente está propondo com esses novos modelos. Eles mesmos não estão encabeçando nenhuma mudança, nem facilitando. Como são movimentos não burocráticos, o que acontece é realmente olho no olho. É chegar e tentar dialogar com aquele espaço. Então, a Campos Sales, por exemplo, que é uma escola municipal aqui em São Paulo, que fica em Heliópolis. Ela está dentro de um centro de educação em Heliópolis, uma comunidade que já é muito articulada. E dentro dessa comunidade, eles conseguiram uma escola super democrática, em que os alunos têm muita voz. Né? Então, que também se organiza mais ou menos como a Amorim Lima. E os alunos ali têm muita voz. Isso tudo está sendo, não digo que financiado, né, que intencionalmente o governo está colocando dinheiro nessa proposta, mas como uma escola pública, sim, ela é financiada de forma pelo município. E uma vez dentro desse centro, ele tem uma série de benefícios. Esse centro, em breve, será um CEL. Né? Então, ele tem uma série de benefícios que são favoráveis à comunidade e favorecidos pela prefeitura. Uhum. Então, é um pouco isso, ir colocando o seu espaço enquanto comunidade e buscando esses direitos. Então, várias vezes essas escolas vão conseguir pelo diálogo. Então, por exemplo, tem escola que está dentro de uma região em que o supervisor de ensino apoia aquela iniciativa, entende aquele processo e não fica pedindo notas, umas coisas assim muito burocráticas. A escola mudou de região, já foi para outro supervisor de ensino, que já tem outro tipo de exigência. Então, a gente ainda não está de forma sistematizada trabalhando com essas escolas. A gente ainda está num processo de chegar, explicar e esperar a compreensão do governo. E muitas estão conseguindo. Então, o projeto Araribá, em Ubatuba, ele já conseguiu, por exemplo, um certificado de autonomia, né, que é uma coisa muito difícil de uma escola pública conseguir. Uma autonomia de como gerir aquela escola. Então, aos poucos, as escolas vão conseguindo o seu espaço, mas é sempre no contato um com o outro. Vou tentar trazer um cenário. Você falou do Collor aqui, eu vou resgatá-lo. Né? Obviamente, o Collor foi um maluco, foi deposto do governo, saiu do governo, o Congresso tirou ele. Mas ele, como um louco, ele fez uma abertura no Brasil nunca antes vista, depois de um período super fechado. O Brasil tinha não só um governo militar, mas tinha reserva de mercado, coisa que ninguém lembra, né? A gente não podia ter bons computadores, boas câmeras, nada disso, nada podia ter no Brasil, porque tinha reserva de mercado, esse material não podia entrar no Brasil. O Brasil era um país isolado, né? E ele marcou o governo dele por essa abertura. Inclusive, ele chamava os carros fabricados no Brasil de carroça, e logo que ele abriu isso, começou a entrar carro importado no Brasil. Hoje a gente tem os melhores carros que estão no mundo, a gente tem no Brasil. Ele era um maluco, completamente louco, também não vou aqui não vou enaltecer a forma que ele fez isso, mas de verdade ele foi um maluco que fez uma abertura no Brasil que simplesmente abriu o Brasil para outros lugares. Né? A gente está vivendo aqui em São Paulo agora essa história das ciclovias. Né? A gente tem um prefeito, o Haddad. Eu não tenho a menor empatia com ele, mas eu tenho que reconhecer que ele está fazendo a mesma coisa que o Collor fez para São Paulo, com uma escala incrível, porque ele simplesmente duplicou o número de ciclovias no ano passado. Acho que ele pôs mais 200 quilômetros de ciclovias, ele mais que duplicou, acho que ele triplicou. E agora, esse ano, ele vai pôr mais 200 ou 300 quilômetros de ciclovias, ou seja, vai duplicar de novo. E tem muita gente reclamando de um jeito assim alucinado. Tanto que a Avenida Paulista, que é uma das principais avenidas aqui da cidade, está com o canteiro central todo interditado, porque estão sendo feitas ciclovias lá. Está todo mundo gritando aqui de um jeito incrível. Mas eu não tenho a menor dúvida que ele pegou uma pequena parte do dinheiro público, muito pequena, porque você pegar um dinheiro investido em transporte, em vias públicas, tal. Esse pedaço da ciclovia deve ser uma faixa que nem aparece na estatística, e ele vai
mudar a cidade, porque o fato de ter ciclovia simplesmente começa a fazer as pessoas começarem a pensar em outras formas de transporte e botar as pessoas de verdade na rua, porque quem anda de carro e de ônibus não anda na rua, quem anda na rua é quem anda a pé e quem anda de bicicleta, eventualmente. Né? De novo, é um maluco que resolveu embancar um projeto que vai, sem dúvida, marcar a cidade e vai ser um divisor de águas da cidade de antes e depois. Não está faltando um maluco na educação, não? Será? A gente está investindo tanto em educação, mas em tanta coisa que é mais do mesmo. Assim. Será que não falta um maluco desse que venha e pegue um pedacinho desse tamanho da verba de educação e enfie em algum lugar que realmente rompa com o modelo atual e acelere um repensar claro para toda a população, que é o que acontece com a ciclovia, que é o que aconteceu com o Collor nos veículos, que todo mundo, independente de classe social, sexo, idade, religião, possa olhar aquilo e falar, pô, é verdade, a gente andava de carroça, agora a gente anda de carro. Pô, é verdade, antes a gente não pensava em meio de transporte em São Paulo, e agora a gente pensa. Não está faltando um maluco na educação? Você achou alguém que pudesse ser esse cara? Pelo amor de Deus, arruma para alguém, para nós. Eu espero que isso seja um chamado, que as pessoas que estejam ouvindo se manifestem. Né? A gente trabalha com muitas pessoas interessantes. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas, entrevistar pessoas para a tese e realmente que chega a emocionar o trabalho que as pessoas estão fazendo numa luta diária. Uma luta diária de enfrentar o que vier pela frente, seja governo, seja um grupo ali que não esteja concordando com aquela prática. Às vezes o bairro tem alguma questão com as crianças brincando demais, né? Então é isso, é uma pessoa que realmente queira, que acredite e busque essa diferença, né? Eu poderia chamar alguns nomes que eu acho que fazem muita diferença nesse movimento. O próprio professor José Pacheco, porque ele ajuda a pensar, né, nesse movimento, provocando muitas escolas, trazendo muitas provocações. A Helena Singer, ela é uma profissional já dessa área há muito tempo. Ela fez um dos principais livros que podem retratar o movimento das escolas democráticas, que é A República de Crianças. A gente tem na Argentina o Herman Doin, que fez o filme Educação Proibida. Hoje ele está com a plataforma Revo. É uma plataforma que está conectando as escolas do mundo todo, principalmente a América Latina, né? Mas hoje no Brasil a gente já tem uma série de escolas mapeadas e essa plataforma se transformando realmente num ponto de encontro para ser discutida essas práticas. Então a Revo tem se estruturado nesse sentido. Temos o Tião Rocha em Minas, que é uma inspiração também. Temos muitos jovens fazendo muitos projetos legais. Então, a gente tem o André Gravatá com o livro Volta ao Mundo em 3 Escolas, ele e o coletivo, né? O Caio fazendo Caindo no Brasil. O Antônio com o Anderson, o Raul fazendo o filme Quando Sinto Que Já Sei. A Fernanda com o filme Sementes do Nosso Quintal. Sementes do Quintal? Então, assim, são pessoas nas suas áreas tentando mostrar essa discussão para o mundo, tentando de alguma maneira fomentar que essas práticas se proliferem. Eu na minha área tentando na academia trazer essa discussão. Então acho que de novo realmente pensar que o movimento é composto por muitas figuras diferentes e que essa voz conjunta é que vai fazer essa transição. Talvez não um louco, mas muitos juntos. Muito legal. Aí você citou pessoas que estiveram aqui. O Herman abriu a nossa série de educação, acho que há 3 anos atrás. Então, quem quiser olhar o playlist de educação, eu posso até referenciar também embaixo. Algumas pessoas estiveram aqui. O Gravatá esteve aqui várias vezes, o Caio, o Antônio. Muito legal. O Tião, a gente está tentando convencer o Tião a falar, mas ele não fala mais, não quer mais entrevista. E muito legal. O professor José Pacheco já passou por aqui há muitos anos atrás. E você lembrou bem a Helena, a gente trazê-la. Revo é a plataforma que plataforma do... Você tem estado... Eu escrevi alguns textos para o blog da Revo, porque, como eu disse, na tese não vai caber muita coisa, não dá para colocar todas essas experiências. Então, lá eu tenho sistematizado melhor, né, contando um pouquinho o que é cada experiência. Então, não só eu, como muitos ativistas da Revo, né, que vão pelo mundo inteiro conhecendo escolas e colocando as suas experiências ali. Estou tentando pegar aqui, ó, vamos ver se a gente consegue acessar a Revo. Acho que é essa aqui, ó. Será que é? É isso aqui, né? Sim. É isso aqui, né? Eu vou botar aqui para a turma ver. Ó. Então, tem uma parte ali do blog dos ativistas. Tem o mapa lá embaixo, deve ter um mapa, e que as pessoas, na verdade, estão até convidadas a colocar os projetos que elas conhecem,
que sejam práticas alternativas. Tem no mundo inteiro, mas aqui na América Latina e Europa. Mas... Vale lembrar que o Herman, quem criou o filme, é o cineasta que criou o filme La Educação Proibida, né? E logo depois ele soltou a plataforma e que está em português e espanhol aqui, que eu estou vendo, português e espanhol, então bom para nós. Desde o ano passado já em português. Bom para nós aqui, Temos né? uma equipe de colaboradores aqui no Brasil traduzindo os textos. Muito legal, muito legal. Olha, 1 hora é pouco para a gente conversar, viu? A gente queria sugar mais da sua experiência. Sem contar talvez mais dos casos. Mas é o primeiro episódio de vários, tá? Que a gente acompanhe o seu trabalho e que você, se você tiver disposição, traga a evolução dele para nós, para a gente continuar debatendo educação aqui. Um prazer. Muito legal. Obrigada. Tatiana, muito legal ter tido você aqui. Obrigado mesmo. Você volta para o Sul? Não, a gente não falou, mas a Tatiana é de São Paulo, mas ela mora em Caxias do Sul, né? Estou morando lá. Terra do vinho. Em função do trabalho do meu marido, tomando um pouquinho de vinho. Terra do vinho, né? Sim. Agora que vai entrar um pouco mais de frio, vai ficar melhor, né? Sim. O frio é a parte ruim do Sul. Eu gosto muito de lá, mas a gente está aberto também às mudanças. Então, conforme os trabalhos forem aparecendo, a gente vai morando pelo Brasil. Muito legal. Então, quem quiser conhecer mais sobre educação ou tomar um bom vinho, tem que falar com a Tatiana, né? Você tem um blog? Você está ativado? Como é que as pessoas podem falar com você? Principalmente pelo meu e-mail, tatiana.gouveia@gmail.com, que o Skype também, tatiana.gouveia, aí Facebook. O meu Tatiana, que é meio dificinho, né? É TATHYANA. Você juntou tudo que tem difícil no Tatiana minha só. Mãe, né? foi minha mãe. Sua mãe foi a culpada. Então, Tatiana Gouveia com U, né? Tem um U no Gouveia. 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 Muito legal. Obrigado, tá? Obrigada. Muito obrigado. Obrigado vocês que estiveram com a gente nesse episódio, né? A gente tem mais, a semana que vem a gente volta a gravar novamente, acho que a gente tem 2 episódios semana que vem, muito legais, inclusive, aonde a gente vai formalmente lançar essa escuta social sobre a pátria educadora, tão desejada pátria educadora que a gente está almejando aqui, né? É isso aí, pessoal. A gente se vê semana que vem. Beijo para todos. Até lá.